Boa noite a todos. É um prazer estar recebendo a todos, os encarnados, os desencarnados, os que estão hoje, infelizmente, nós estamos aí só online, né? Como vocês já sabem, nós somos do Grupo Sim e temos o objetivo principal da divulgação do Espiritismo, né? E nós atendemos agora os novos requerimentos das organizações da saúde, né? Nós estamos cancelando novamente as nossas reuniões presenciais, mas nós vamos continuar com as nossas reuniões virtuais. Hoje nós teremos o Rodrigo, ele vai falar do tema Jesus Falou Assim, né? Nós teremos a apresentação, depois nós abriremos para as perguntas e respostas aí, e um debate sobre o tema, né? Mas antes de começar, vamos fazer aí uma vibração para que todos nós possamos ficar como disse, no mesmo nível de vibração. Então, vamos lá. Vamos trazer na nossa consciência, né, para dentro de nós mesmos, né, lembrando aí que nós somos espíritos, as coisas que nós fazemos vêm da nossa vontade, que essa vontade possa trazer boas vibrações para o nosso momento agora, que nós possamos juntar essa vontade com a nossa ação, e transformar o ambiente de meio que nós estamos, nos unirmos, além da distância, mas unirmos-nos em pensamento, para que nós possamos, nos próximos minutos, abrirmos os nossos corações, as nossas mentes, os nossos espíritos, né? Que nós possamos absorver o máximo de informação que nós vamos receber. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ficar na paz do Mestre, que assim seja. Então, eu vou passando, então, a palavra para o Rodrigo. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo, sou aqui do Grupo Sim. E para quem não me conhece, né, para quem me conhece, sejam bem-vindos novamente a todos. E, como o Babel falou, nós tivemos que fazer aí novamente, né, um afastamento social, distanciamento social, então a gente não vai poder operar mais com reuniões presenciais por enquanto, mas vamos torcer para que a gente possa voltar logo, ok? Bom, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. A palestra de hoje, ela é a segunda parte, né? A primeira parte já está lá no YouTube, para quem quiser acompanhar, embora não seja sequencial, apenas o mesmo tema. Mas a palestra de hoje nós vamos falar sobre os ensinamentos de Jesus. Por que nós estamos revisitando os ensinamentos de Jesus, primeiramente? Porque Jesus falou com o povo há muito tempo atrás, mais de 2000 anos atrás. E naquela época, as pessoas tinham um certo conhecimento das leis divinas, né, das leis universais, e tinha uma certa capacidade de compreensão. Então, Jesus muitas vezes se usou de figuras de linguagem e parábolas, né, para ensinar o povo daquela época. Posteriormente, Kardec veio conversando com os espíritos. Ele perguntou quem seria o maior exemplo, né, de espírito evoluído que nós poderíamos usar como referência, como um caminho. E os espíritos recomendaram que usássemos Jesus, que ele era o espírito mais evoluído que passou aqui pelo planeta Terra e ele deveria ser o nosso exemplo, né? Não que Jesus seja o único espírito evoluído, muito pelo contrário, o planeta já foi agraciado aí com uma série deles, porém Jesus talvez seja o mais completo e o mais evoluído e o que mais soube trazer os ensinamentos. E a partir disso, Kardec, através do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec analisou uma série de ensinamentos de Jesus sobre a ótica do Espiritismo. Mas isso também faz um tempo, né? E naquela época, o contexto era muito específico, a França passava por uma revolta religiosa, onde o catolicismo tinha, de certa forma, se passado um pouco, né, cometido alguns erros,
e o povo se revoltou contra o catolicismo, porém a formação da França era católica, era cristã. Então existia, de certa forma, os dogmas religiosos muito presentes naquela sociedade. E não diferente nos médiuns que serviram de base para ajudar o Kardec a escrever os livros. Então hoje nós vamos reavaliar os ensinamentos, não para, de certa forma, combater ou desmentir o que Kardec falou ou o que outras interpretações falam sobre os ensinamentos de Jesus, mas apenas uma forma de revisitar e refletir e saber se nós podemos tirar mais algum ensinamento, né? Considerando que nós hoje temos mais condições para fazer isso do que há séculos atrás. Então, eu estou pegando trechos dos ensinamentos de Jesus nessa sequência. Nós estamos, de certa forma, revisitando as interpretações e tentando tirar aí mais algum ensinamento. E o texto de hoje foi tirado de um ensinamento que Jesus fez aos seus apóstolos, em primeiro lugar, mas está falando também com o povo que o seguia, né, que de certa forma reverenciava, de certa forma por intuição até, tinha uma fé muito grande em Jesus e nas palavras dele. E Jesus falou assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, vamos tentar entender nessa pequena frase a quantidade de informações que nós temos. Esse foi um texto tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 a 23. Então, Jesus diz, ele se refere ao olho como sendo, na verdade, o pensamento do homem, né? O olho, para o povo daquela época, tinha, de certa forma, um significado diferente da nossa compreensão hoje. Então, o olho, na verdade, Jesus se referia ao pensamento do homem. O olho mau, Jesus diz que tem as pessoas que veem as coisas e as pessoas com um olhar de inveja, de ciúme e com intenções egoístas. Então, esse seria o olho mau, né? Essas pessoas que, de certa forma, sempre colocam aí um fator negativo de maldade no relacionamento com a vida e com outras pessoas. Portanto, essa parte do texto é bem interessante. Se a luz que está dentro de você são trevas, que trevas tremendas são. Ou seja, a luz que está dentro de você são trevas. Parece meio contraditório, mas olha a riqueza da informação. A luz que está dentro de você é o seu princípio espiritual, né? Como centelha divina, você é, de certa forma, luz. Porém, se você transforma esse seu potencial de luz em trevas, né? Olha o tremendo esforço que nós temos que fazer para tornar algo que é essencialmente divino em trevas, né? Portanto, ele fala que tremendas trevas são. O olho bom, Jesus se refere às pessoas que não nutrem maus pensamentos e más intenções acerca dos fatos e pessoas que convivem com aquele ser de olho bom, né? E todo o seu corpo será cheio de luz, Jesus fala, porque essas pessoas, de certa forma, eles acabam atingindo a sua essência, que é a luz. Então, a pessoa que não tenta transformar a luz em trevas, de certa forma, vive de maneira mais essencial, mais verdadeira. Jesus, ele tinha ciência das leis divinas e do papel de co-criadores que nós somos no universo. Então, através de nossos pensamentos, nossas ações, Jesus nos alerta sobre o fato de que, se nós temos esse olho mau, na verdade nós estamos plantando e vamos colher algo que será mal, porque é assim a lei divina. Nós co-criamos o nosso universo ao redor, né? Seja ele através desse desequilíbrio que nós causamos nessa vida e que volta nessa vida mesmo, ou seja, até
problemas que nós causamos e nós vamos perceber o impacto desse mal quando nós desencarnamos. Porque nós, ao desencarnarmos, nós somos sujeitos à lei da afinidade. E as nossas criações mentais, quando são perturbadas, elas acabam por nos conduzir a uma realidade de sofrimentos, que não se tratam de punição, mas de simples reajuste que foi criado por nós próprios, né? Ou seja, quando nós nos encarnamos, de certa forma, vivendo essa antítese da luz e trevas, nós, de certa forma, estamos co-criando uma realidade de perturbações para nós mesmos. E Jesus nos alerta para isso. O cuidado que nós devemos ter para não fazermos isso, porque isso acaba, de certa forma, trazendo muito sofrimento para nós mesmos. Por esse motivo, também, Jesus nos aconselha, em outras partes, né, Jesus nos aconselha a arrancarmos as mãos ou os olhos, se estes são causas de escândalo. Naquela época, né, e nas traduções, os escândalos que Jesus se referia eram, de certa forma, coisas, né, pecados, coisas que eram consideradas, né, como pecados, ou coisas que, de certa forma, agrediam as pessoas, coisas que causavam um distúrbio, né, na paz e no bem-estar das pessoas, né? Então, se nós temos dentro de nós motivos que causam esses escândalos, Jesus diz para nós arrancarmos isso, né? Pois é melhor estarmos limpos de coração para entrarmos no reino dos céus. Como Jesus se referia muito ao reino dos céus, né? Ou, na interpretação nossa espírita atual, né, um plano mais evoluído com menos sofrimentos e perturbações. Bom, essa foi a primeira frase de Jesus, né, reinterpretada. Não muito diferente do que Kardec falou, mas, de certa forma, considerando aí esse novo conhecimento que nós temos, né, da doutrina espírita. E vamos, então, para a segunda frase. Jesus, então, após chegar de uma viagem, né, com os seus discípulos e o povo que o seguia, Jesus foi para casa, de certa forma, descansar, né, se alimentar e tal. E foram com eles, né, além dos discípulos, alguns publicanos e pecadores, né, que eram considerados pelo povo da época lá os publicanos e pecadores. E quando os fariseus viram isso, eles comentaram com seus discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus ouviu isso e ele veio para dar mais uma lição para nós, né, para eles e para nós atualmente. E ele disse o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Né? Que ele geralmente ele andava com as pessoas mais humildes, porém as pessoas que, de certa forma, as mais precisavam da sua ajuda, né? Ou das suas lições. Por isso que Jesus ajudava muito pessoas que tinham problemas como prostitutas, pessoas que estavam ladrões ou pessoas que tinham doenças, ou seja, as pessoas mais necessitadas de socorro. Mas essa não é a parte mais interessante dessa frase, que Jesus continuou após isso aí, ele disse o seguinte: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois não vim chamar justos, mas sim pecadores. Então, o que ele quis dizer para os fariseus da época, que estavam, de certa forma, criticando a sua conduta de andar com pecadores, é que Jesus, primeiro, ele não tinha vindo, né, para, de certa forma, salvar ou orientar aqueles que se achavam justos, mas sim aqueles que se reconheciam pecadores. Porque, numa outra passagem até, Jesus fala que tem mais valor os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos e tudo que acreditavam nele, do que aquele pessoal lá que se julgava muito sábio, né, das Escrituras, que não só não acreditavam nele, mas sim combatiam os ensinamentos de Jesus contra os das Escrituras. Então, o que Jesus quis dizer com desejo misericórdia e não sacrifício tem muito a ver com o seguinte: Jesus
que a misericórdia só tem aqueles que têm amor ao próximo e com isso buscam de forma altruísta ajudar a quem necessita. Muitas vezes ou algumas vezes à custa de sacrifício, sim, mas sem que isso seja uma moeda de troca. Então, vamos refletir de novo, né, no que Jesus disse: desejo misericórdia e não sacrifício. Uma pessoa que tem misericórdia, ela se esforça para ajudar uma pessoa, muitas vezes passando por cima do seu próprio bem-estar, mas não que ela faça isso com o objetivo de obter alguma coisa em troca, mas sim por uma simples vontade de ajudar. Já uma pessoa que faz um sacrifício, como é muito comum naquela época, ainda hoje em algumas religiões, o sacrifício, de certa forma, é inútil, porque quem faz o sacrifício pensa primeiramente em si e deseja, de alguma forma, buscar recompensas futuras à custas de sofrimentos presentes. Ou seja, você está pensando no seu bem-estar futuro, você está tentando barganhar uma posição boa no futuro, e para isso você está querendo pagar hoje um preço que é o seu próprio sacrifício. Isso é inútil, porque isso não vem de uma boa intenção. Então Jesus de novo nos alerta para o poder da intenção. E os espíritos, eles, através dos livros de Kardec, eles confirmam a mesma coisa, que a verdadeira intenção é o que realmente move a realidade espiritual. E que a realidade espiritual, ela tem muito do que você traz dentro de si como realmente a sua vontade, o seu pensamento, a sua realidade e a sua intenção. Então, o mundo espiritual é feito muito mais disso do que de aparências, porque o espírito não consegue, de certa forma, mudar uma realidade se não é aquele o pensamento real dele. Então, de certa forma, o mundo espiritual tem muito a ver com o mundo do pensamento. Então, se você traz dentro de si uma intenção ruim, você não vai conseguir, de certa forma, enganar ou se passar por algo que você não é. Então, Jesus novamente traz esse ensinamento para nós. Esse trecho foi tirado de Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 13. Ok? Bom, por hoje era apenas essas duas partes. Vou deixar um tempo para comentários ou perguntas, se alguém tiver. E fiquem à vontade aí, o Babler vai, de certa forma, coordenar essa parte. Muito obrigado, e fico aberto aí para perguntas ou comentários. Bom, ninguém colocou pergunta nenhuma até agora. Eu tenho uma aqui que dá para a gente começar a discussão, né? Como você mesmo apontou no começo da palestra, Jesus, um guia e modelo, né? Apontado pelos espíritas aí, quando Kardec inquere sobre qual seria o exemplo de uma conduta aí, uma melhor conduta possível que a gente pode ter, né? Então, como guia, a gente entende alguém que sabe o caminho, né? E a gente tem que seguir ele, porque a gente não sabe o caminho, por isso que a gente precisa de um guia. E como modelo, a gente entende que foi o melhor que foi feito, né? Aquilo serve como um padrão de qualidade. A maior parte da gente que trabalha em companhia vê o que esse modelo é modelo. E a pergunta é a seguinte: por que é tão difícil, né? E tão poucas pessoas que nós temos conhecimento que realmente seguem ou tomam Jesus como modelo, né? Ou seguem ele, como modelo de lapidação própria, para se melhorar, né? Por que a gente tem essa dificuldade? É uma pergunta bastante complexa, mas a gente pegar outras passagens do Evangelho, Jesus, de certa forma, explica isso para a gente, né? Tem aquela parte que ele fala que não dá para servir a Deus e a Mamon, né? E ele descreve, né, como Mamon, muita gente, de certa forma, traduz como sendo uma entidade relacionada à riqueza, ao dinheiro. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? Quando ele fala não podemos servir a Deus e a Mamon, ele está dizendo da dificuldade que nós temos de simplesmente entendermos que nós somos espíritos. Porque muitas vezes as nossas necessidades físicas fazem com que nós damos mais valor às coisas do mundo físico, né, por necessidade, para tentar satisfazer uma necessidade mais imediata do nosso corpo físico.
como prazeres e, de certa forma, privilégios e uma série de outras coisas, né? Bem-estar, etc. Então, é tão difícil a gente seguir Jesus, porque seguir Jesus faz com que nós tenhamos que viver pensando como espíritos. E, de certa forma, isso às vezes conflita com o bem-estar do nosso corpo. Nós temos que não fazer sacrifício, não é isso. Mas nós temos que, entendendo que nós somos espíritos, temos que preparar esse espírito para passar por uma vida de aprendizado e colher, como Jesus também fala numa outra passagem, colher os tesouros do céu ao invés dos tesouros da terra. Que nós muitas vezes colhemos os tesouros da terra e nos esquecemos que eles não vão sair daqui. Então, Jesus alerta também para esse ponto. Devemos viver uma vida coletando tesouros no céu. E quais são os tesouros no céu? São as boas ações que nós fazemos, o desenvolvimento do amor e do autoconhecimento. Então, ninguém falou em sacrifício, só falou em desenvolver amor e autoconhecimento. Autoconhecimento do espírito. E isso é muito difícil, porque nós temos que abrir mão do nosso ego para fazer isso, que é, na verdade, a nossa personalidade encarnada. Não sei se respondeu. Respondeu. Gostei. Mais algum comentário? Não, ninguém postou nada. Não. Todo mundo dormindo aqui. Deixa eu avisar aqui a galera. Não sei. Deixa eu ver aqui. Esse ponto de que a gente tem de, no caso, a gente pensar que Jesus, né, ele é mais do que a gente, ele só evolução, né, ele está num patamar menor, mas ele mesmo propõe, né, que nós sejamos deuses, né, que nós possamos, que nós podemos fazer várias coisas, é só a nossa vontade, né, entender que nós somos, que nem você falou, que nós somos espíritos, né, e o espírito, de uma forma ou outra, ele pode tudo, dentro dos limitados somente pelas leis aí, mesmo assim ele pode até algumas coisas que essas leis vão trazer como conflito depois para ele aprender, né? Deus nos dá essa capacidade de podermos até burlar as leis, né? Sejam elas quais forem, mas de uma forma ou de outra a gente vai ter que se reajustar nisso, né? E Jesus foi eu acho, um grande exemplo. Às vezes eu mesmo me pergunto a respeito disso. Jesus viveu no tempo de Roma, né? Roma era o império naquela época, conquistava a maior parte do mundo, porque mundo conhecido era só aquilo ali mesmo, em volta do Mediterrâneo. E Roma realmente tomou conta de quase tudo aquilo ali. Mas de Roma também nós tivemos o direito romano que vem até hoje, né? O modo de guerra que os romanos usavam, as estratégias, né? Os estrategistas, que também é da época de Roma, Grécia, ali naquela região, e também o próprio Senado, né? Algumas pessoas que representavam o povo. Isso vem acontecendo até hoje. Mas de todas as coisas, eu acho que a que menos, o que não se deformou de forma de nenhum modo, foi a mensagem que ele deixou. Porque mesmo a guerra, né, não era uma coisa boa, mas mudou muito o jeito que as pessoas fazem guerra. A própria política mudou bastante, né? Da mesma forma de todas as outras coisas, mas a mensagem dele continua sendo a mesma, uma mensagem, né, de amor, uma mensagem de ajuda, uma mensagem de que a gente não consegue outra coisa, a gente não vai conseguir nada se a gente não for bom conosco e com os outros, né? Aquele ponto. Eu também tenho um comentário, entrando nesse aspecto, né, tem uma passagem, né, do mesmo... tem um estudo da Palavras de Vida Eterna, do livro, e ele fala, né, dos olhos. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Então, entra um pouco nesse aspecto, e é interessante porque ele fala da importância dos nossos olhos para as outras pessoas. Então, tem gente que tem olhos bons, tem gente que tem olhos ruins, tem gente que tem olho de malícia, ou seja, sempre partindo da gente. Então, não é a pessoa, o outro lado é que
é ruim, e sim os nossos olhos que enxergam as coisas ruins. Então, é muito interessante que, dependendo de como a gente enxerga, né, entre aspas, né, o como a gente fala para não julgar o próximo, então, como a gente enxerga o próximo, é que vai justamente criar essa luz dentro da gente. Eu acho isso muito interessante para o momento hoje que a gente está, né, com tanta discussões e brigas e separações, né, no aspecto de ideias. Então, as pessoas não têm mais, né, esse olhar amoroso ao próximo, é sempre olhar com crítica, né, com desrespeito. E eu acho essa a importância disso, né? Então, o quanto o nosso olhar, o quanto está dentro da gente essa luz, né? É isso. Só voltando um pouco, Fábio, que você falou, se eu puder dizer assim, essas imperfeições, né, que a gente fala, por mais que nós seguimos os ensinamentos, as palavras de Jesus, mas essas imperfeições também não fariam parte do aprendizado que a gente tem que passar aqui na Terra também. Que nem você falou de guerra, não lembro onde que eu vi que existe uma passagem que o processo de evolução nosso é chegar no momento que nós, aqui mesmo nos espíritos na Terra, que a guerra vai ser extinguida, né? Não vai ter violência. E esse é o momento onde os espíritos vão chegar num grau de evolução bem alto. Então, essas imperfeições que nós vivemos hoje, apesar de seguir os ensinamentos, as palavras, não fariam parte de todos os espíritos aqui no plano terrestre? Essa pergunta é para mim, Fabio? Para todo mundo, deixa aberto para todo mundo, aí quem quiser comentar. Eu vou dar o meu ponto de vista a respeito disso. Sim, é como eu costumo falar, né? A gente às vezes confunde uma coisa normal com uma coisa certa, né? Então, por exemplo, é normal o ser humano cometer erros, mas não é certo. A gente comete erros que a gente não sabe fazer melhor e a gente está aprendendo. O certo vai ser quando a gente aprender. Então, nós estamos nesse caminho, né? Então, de certa forma, Jesus e os espíritos, através dos livros de Kardec, eles falam isso. Eles falam que é normal esse progresso gradativo. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Simples na questão de estruturalmente simples, né, moralmente simples, intelectualmente simples, sem a capacidade de adquirir aprendizado com rapidez. Isso gradativamente vai evoluindo. E da mesma forma, ignorantes, ou seja, sem conhecimentos, e de certa forma tudo vai evoluindo. Está me ouvindo ou não? Você está congelado o seu vídeo, mas a gente está te ouvindo. Tá, estou com um problema de internet aqui, mas se está ouvindo, tá bom. Tá. Então, é normal que nós tenhamos um processo gradativo. O que Jesus veio trazer para a gente é o caminho que nós temos que seguir. Falou, esse aqui é a meta, esse aqui é o lugar onde vocês têm que chegar. Entendeu? E esse caminho, ele pode ser mais ou menos tortuoso em função da velocidade com que vocês progridem. Então, é normal, e todo o ensinamento espírita fala isso, é normal que nós trilhemos o nosso caminho, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Porém, se nós tivermos um autoconhecimento, principalmente, e uma inteligência que nos diga, olha, isso daqui é o caminho. Se você sair desse caminho, você vai sofrer. Tudo bem, uma opção sua. Mas se você não quer sofrer, você fica por esse caminho. Então é por isso que a gente às vezes sai fora, porque nós somos fracos e nos perdemos, né? Com coisas que nos tiram desse caminho. E quando nós voltamos para esse caminho, a gente reconhece e fala, por isso que eu sofri, eu saí do caminho. Eu sabia disso, mas eu me deixei levar por uma fraqueza. Então, o que é normal não é certo, mas é normal. Então, a gente tem que ter esses dois conceitos bem separados. Não se martirizar muito quando a gente comete um erro, que de certa forma nós somos falíveis,
mas que nós tenhamos humildade e principalmente o bom senso de falar, eu sei, voltar para o caminho e continuar trilhando o caminho certo. Descongelou aí, não? Não. Ainda não? Talvez não descongelou. Eu não lembro qual a pergunta essa do Livro dos Espíritos, essa eu não falo muito, mas tem uma pergunta que eles falam que é referente à guerra, justamente a isso. Eu lembro que ele fala que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, e fala sobre um transbordamento de paixões. E o que na realidade vem a ser isso aí, né? Até a gente comentou nos estudos essa semana, e eu estava comentando também na outra palestra que eu fiz, que é a nossa ideia de identificação, né? De quem somos nós, né? E aí eu comentei a respeito da minha filha, que ela tem um cachorro. Ela tem um cachorro que é um cachorrão grande lá, eu sempre esqueço a raça dele lá. Mas ele é um cachorro grande. E ela manda 500 fotos dele. Então o cachorro está deitado, ele só deita na cama no travesseiro, né? E aí a gente brinca com ele e fala assim, a gente vai ter que pagar um psicólogo para avisar para esse cachorro que esse cachorro ele não é a gente, ele é cachorro. Então alguém vai ter que avisar ele, porque ele tem que parar com essas coisas. Mas aí depois de uma análise que eu estava fazendo, eu cheguei à conclusão seguinte, não, ele é cachorro. E o cachorro dorme, ele gosta do conforto, porque isso é uma natureza animal. O animal não está muito preocupado em estar evoluindo, ele evolui de acordo com a natureza dele. Nós, sim, como espíritos, nós temos que nos evoluir. E cada vez que a gente sair da nossa natureza animal, né, e caminharmos para a nossa natureza espiritual, né, a gente vai estar cada vez mais deixando esse negócio de guerra para trás. Essa coisa de a gente entrar no conflito. Porque a gente gosta de um conflito, né? E isso é uma natureza animal, né? Quando ela sobrepõe a natureza espiritual, né? E aí, quando transborda as nossas paixões, a gente vai para vias de fatos, né? Então, tanto as paixões, né, quanto essa nossa tendência animal aí. Só tem alguém entrando. Mas é isso aí. Eu não lembro a pergunta, mas acho que é do Livro dos Espíritos que fala sobre a guerra também. O Bruno, ele deixou uma mensagem, acho que todo mundo consegue ler no chat, se o Bruno quiser falar um pouquinho da mensagem que ele falou também, que ele deixou. Vou comentar a mensagem dele, que achei bem interessante. Ele fala o seguinte, né, resumindo. Está sem microfone, então ele falaria. Ele fala o seguinte, que ele busca, né, na vida dele, viver... você me corrige se eu falar alguma besteira, tá? Ele busca na vida dele focar nos valores espirituais, né, e deixando um pouco de lado o mundo material. Mas que, de certa forma, o mundo material ele é muito intenso, né, e que ele acredita que talvez nós tenhamos que achar um ponto de equilíbrio entre os valores espirituais, né, e os valores da vida material. Eu concordo com ele, porque se de certa forma a gente acaba se desligando tanto da vida material, a gente acaba se desligando das oportunidades de aprendizado também que nós temos, né? E a gente acaba, de certa forma, indo para um lado que é um lado mais da vaidade, porque a gente acaba se achando mais espiritualizado e superior às outras pessoas. Então, nós temos sim que viver, temos que sofrer, temos que aprender com as pessoas, né? Aprender com o melhor das pessoas no mundo físico. E esse ponto de equilíbrio, eu acho que passa muito por aquilo que Santo Agostinho fala, que nós fazemos a nossa reflexão antes de dormirmos e verificarmos como foi o nosso dia, aonde nós acertamos, aonde nós erramos e o que nós poderíamos ter feito de melhor, né? Então, é viver e refletir, como o Baba gosta de falar, né? Orai e vigiai, né? Ou seja, fala que você vai fazer, faz uma proposta para si mesmo e depois você checa se você cumpriu ou não a sua proposta, porque de certa forma isso tem muito a ver com esse balanço do lado racional, mais inspirado, mais conectado com seus valores espirituais quando você faz a proposta,
E o vigiar é para ver se quando você voltou para o seu mundo físico, para o seu ego, etc., se você conseguiu colocar aquilo em prática, que é muito difícil. Então, orar e vigiar, esse é o equilíbrio. Eu concordo bastante, Rodrigo, e eu acho que isso que o Bruno passa, eu passo muito, né, com mãe de 3 filhos aqui e tal, é complicado, às vezes eu quero fazer muito mais do que eu consigo, e uma forma que eu, ao meu ver, eu consegui esse equilíbrio, né, achar esse equilíbrio, eu acho que o principal é a sua consciência. Então, assim, é aquela história do que você está dando o melhor de si, você realmente está tentando o máximo que você pode para né, digamos assim, cuidar do seu lado espiritual e do seu lado material, porque é importante, é aquela questão das prioridades que a gente coloca na vida. Mas hoje meus filhos são minha prioridade, então eles estão em primeiro lugar, então tudo é em torno deles. Mas até aí eu consigo colocar o conhecimento de Jesus em prática, digamos assim, né? Então eu sei que eu estou tentando dar o melhor de mim, de ser uma pessoa melhor, para poder ajudar os meus filhos a serem pessoas boas. Então, eu sei que até nisso tem esse lado do trabalho espiritual, de eu poder encaminhar eles nesse, né, nesse âmbito. Então, eu tenho que me melhorar para melhorar eles. Então, eu acho que no nosso dia a dia, o tempo todo, a gente consegue ter esse equilíbrio o tempo todo, né? De você ver, será que eu não estou fazendo muita fofoca? Será que é isso que eu quero dar de exemplo para meus filhos? Será que falar sobre isso é uma coisa interessante? Então, não necessariamente, às vezes a gente fala, não, eu preciso estar... Não, gente, precisa estar no centro, sim, toda vez. Mas, não é, brincadeiras à parte, será que é só isso? Né? Ou será que a gente não pode fazer no nosso dia a dia mais? Será que aquela conversa com aquela pessoa que você vê que não está muito bem, isso já não é um ato, né, de ajuda? Então, esse equilíbrio, eu acho que está em cada pedacinho do nosso dia, né? O tempo todo você está conectado com esses ensinamentos de Jesus, porque aí a gente não tem essa separação mais, sabe? Se eu tô mais pro espiritual ou eu tô mais pro material. Na verdade, não. Você é espiritual, vivendo no mundo material que você precisa viver, porque a gente é o homem do mundo, né? Tem até uma passagem dessa, o homem do mundo. Você tem que viver exatamente aqui na Terra, né? Do jeito que a gente pode, o melhor que pode. Mas eu acho que em todo momento a gente consegue fazer alguma, né? Praticar, eu acho, o tempo todo e ser bons exemplos. Então, eu acho que está aí, pelo menos para mim, né? Onde eu encontrei esse equilíbrio é essa voz da consciência que o Rodrigo falou, de o tempo todo você está ali se perguntando se você fez o melhor e encaixar, né, nesses ensinamentos, acho que no dia a dia. Assim. Boa noite, gente. Ia só ficar escutando aqui, por isso que não tinha nem instalado nada, agora corri ali pegar a webcam. E sim, obrigado. Acho que é isso aí, Rodrigo e Andressa. E é um desafio diário, né? E porque eu penso também, né? Tem os dois extremos. Não dá para a gente trabalhar que nem os malucos e não esquecer dos valores espirituais, mas também não dá para a gente querer largar tudo que a gente está fazendo, o trabalho e até compromissos materiais, e vou passar o resto da vida num retiro espiritual. O que eu acho que o desafio é encontrar o meio disso, porque a gente acaba passando por muitas experiências nesse desafio da busca material, né, várias situações do trabalho em que a gente é forçado a aprender a ter mais humildade, a ter mais resistência, persistência. Então, acho que o mundo material nos traz um grande aprendizado através dessas experiências. Então, eu penso, nunca tem os dois extremos, a gente tem que estar sempre caminhando no meio ali de uma maneira que não dá para deixar de olhar para os dois lados sempre. Tem então, tá descongelado para mim aí ou não, amigo? Você está me ouvindo? Sim. Tem um pensamento que um exercício, né, mental que eu costumo fazer para saber se de certa forma eu estou me dedicando às coisas certas, né? Eu sempre imagino o seguinte:
se eu desencarnasse agora, né, e aí eu perdesse, de certa forma, toda a possibilidade de contato com o mundo físico imediatamente, né, o que me faria sentir feliz das coisas que eu fiz e deixei, e o que me faria me sentir angustiado e perturbado do que eu deixei de fazer. Então, esse balanço eu acho que é importante, a gente pensar dessa forma, fazer uma lista das coisas que você se perturbaria se você não tivesse a oportunidade mais de fazer, e começar a fazer, para que quando um dia isso acontecer, seja hoje ou seja daqui a 50 anos, que você possa partir, de certa forma, com a missão cumprida, porque aquilo não vai mais te trazer perturbação. Então, esse acho que é um bom balanço, é viver a vida, mas sempre analisar esses dois lados. O que eu ainda não fiz, que eu gostaria de fazer, para, de certa forma, partir em paz. E aproveitar ao máximo enquanto a gente está aqui, porque a encarnação é uma oportunidade. Se nós estamos aqui, é aquela velha história. Você pode pegar uma criança que tem um QI muito, muito alto. Mas se essa criança não tem a oportunidade de ter acesso à informação, ela não vai desenvolver o potencial dela, né? O espírito é exatamente essa criança que tem um QI muito, muito alto. Só que se ele não tiver a oportunidade de aprender, e isso se passa nos planos evolutivos, a gente não vai desenvolver esse potencial. Então, conectar com o plano físico é importante. A gente só precisa saber quem nós somos. Dois pontos interessantes aqui. A primeira que todo mundo falou um pouquinho, abordou o tema do equilíbrio. Capítulo 5, item 22. Esse eu sei de cabeça porque nós estamos lendo a semana inteira. A gente está fazendo evangelho agora e a gente lê o mesmo evangelho durante todos os dias da semana. Ele fala que é aquele tema que se fosse um homem de bem, se fosse um homem de mal, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Não teria morrido. Aí ele fala duas coisas, e a gente sempre tenta, do que a gente lê no Evangelho, a gente extrair alguma coisa para que a gente aplique durante a semana. Porque no começo a gente lia um Evangelho num dia, uma outra parte no outro, e não tinha tempo da gente... A gente só ficava frustrado, né? Porque não conseguia fazer, aprender nada. Lia e não... Aí nós resolvemos fazer o seguinte, vamos ler durante a semana inteira e a gente vai aplicando isso aí durante a semana. Tem que aplicar isso para ver. E a gente tem que tirar alguma coisa. Desse capítulo 22, item 22 do capítulo 5, ele aponta como o equilíbrio o ponto principal. Inclusive, nos livros mais novos, ele põe... a gente está lendo um livro mais novo agora, ele coloca a palavra equilíbrio e tem uma abordagem sobre esse equilíbrio. E justamente porque a pergunta é a seguinte, ele fala assim, se morre uma pessoa nova, por que não morreu uma pessoa velha que já não tinha mais nada que fazer? Morre uma pessoa no começo da infância, e aí ele explica aquele lado que acho que a maior parte de vocês conhece, por que uma pessoa vai sair da cadeia se não cumpriu a pena? Ou por que uma pessoa tem que ficar na cadeia se ela já cumpriu a pena dela? É o que a gente fica aqui na Terra, para nós, é uma prisão, né? E ele fala para a gente não olhar para essas coisas do nosso modo de pensar, mas saber que por trás disso tem a justiça divina. E no final desse equilíbrio ainda fala que a gente tem que viver a nossa vida material, mas não esquecer a vida espiritual. E traz esse equilíbrio. Então essa semana a gente está indo nessa aí, de equilibrar as coisas. Então muita gente falou no equilíbrio, é legal, que a gente estava vendo, e é um fator comum. A gente sabe que o evangelho, tudo que fala lá é o nosso dia a dia. E o que o Rodrigo falou também, a gente anotar essas coisas, essas suas técnicas, você sempre vem com essas técnicas para cima da gente, né? Porque é o seguinte, a gente começa a anotar, é igual seguir Jesus, entendeu? Uma vez que você começou, você fez uma coisa só, e se comprometeu a fazer aquilo, aí beleza, você já tá bom. Agora, é igual seguir Jesus, uma vez que você se dedica a seguir ele, aí acabou. Viu? Que você pegou o começo, né? O difícil é exatamente isso aí, né? Eu vou me comprometer realmente eu tenho isso aqui com aquela pessoa que faz tempo que eu não resolvi isso. Vou ter que ir lá, vou lá falar com ela. Deixa eu ir, o negócio é o seguinte,
pode ser que eu morra amanhã, eu tenho que acertar isso aqui com você. Se a gente conseguir fazer isso, aí beleza, né? Esse é que é o difícil, né? A gente tem que... Esse balanço é que é o fogo. Próximo. Vai fazendo, Bob. Não, é o Acho que eu que estou falando. o tempo já estourou, Bob. Beleza, então. Alguém quer falar mais alguma coisa para fechar aí? Bom, quem cala consente, né? Então vamos lá. Você fecha, Rodrigo, com a prece? Fecho sim. Mas eu estou congelado ainda, só me dá um alerta aí. Ok, vamos fazer uma prece de agradecimento, e principalmente agradecer a todos que puderam se juntar a nós aí, né, para essa reflexão de hoje. Eu acho que saiu bastante assunto interessante, bastante conhecimento que foi compartilhado aí. Então, obrigado a todos por participarem. Vamos agradecer a espiritualidade, que de certa forma nos reúne em torno desse objetivo comum, que é o autoconhecimento, tendo a doutrina espírita, mas não só isso, como uma ferramenta, mas principalmente a nossa boa vontade de nos melhorar. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por ter tido a felicidade de vir aqui ao plano físico, nos trazer tanto ensinamento importante, né, nos dar tanta dica de como proceder aí para a gente poder evoluir. E agradecer ao nosso Pai Criador pela graça de nos criar e nos dar essa vida maravilhosa que nós temos. Desejo a todos aí muita paz, muita luz, muita proteção nessa época difícil que nós estamos passando. Uma proteção que nos permita aí passar por essa fase da melhor maneira possível, né? Lógico, respeitando sempre o plano maior. Fiquem todos com Deus, bom final de semana. A gente espera vocês aí, todo mundo aí, né, na próxima semana, ok? Para a gente continuar esse papo gostoso aí. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Tchau, bom final de semana para todos aí. Boa noite. Boa noite. Vai. Rodrigo, vai ser o feriado a próxima semana, vai ser na quinta-feira? Não, é feriado mesmo. É feriado, a gente vai pular essa semana, então. Tá, então tá bom. Só para confirmar. Tá legal. Obrigado por lembrar. Tchau. Tchau. Falou, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.